Graça e paz, amada igreja, amém? Aleluia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E não vou perder muito tempo, porque a irmã Sandra chegou ali no meu ouvido e falou assim: pastor, nós temos de 30 a 40 minutos. Como eu sou um bom crente, eu vou usar os 40, tá? Aí depois ainda vai para a prorrogação. Mas não quero perder assim as delongas falando de mim. Eu me chamo Marcos César, sou pastor e pastor de casais, eu e minha esposa. Estou com minha esposa aí, a Marineide, e também a minha filha e o meu neto também. E falaram aqui para as crianças já se dirigirem ali à salinha, mas antes de vir aqui na frente, nós queremos orar pelas crianças, que criança é o futuro de amanhã. Nós temos que plantar uma semente no coração dessas crianças, porque se a gente quiser mudança, tanto faz no nosso país, ou mudança no estado de espírito das pessoas, nós temos que plantar a semente nas crianças, porque às vezes leva 3, 4, até 5 gerações para mudar o costume ou o hábito. Obrigado, irmã. Para mudar o costume ou o hábito das pessoas. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz, muito grato por estar aqui com vocês. Eu me senti tão à vontade, porque um povo de Deus se sente à vontade na sua casa, porque nós não podemos ter restrições. Nós somos irmãos em Cristo, e por isso que quando nós tratamos um para com os outros, nós falamos aqui: a paz, irmão, tudo bem, irmão? E aí, irmão, como é que você está? Às vezes nós o nome do irmão, mas não deixamos de chamar ele de irmão. E a gente só chama irmão quando é da família, quando a gente quer bem, quando a gente tem um apreço muito grande por ele. Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos, já vou logo entrar na seara da palavra, que vai ser sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ele está lá em Lucas 10, do 30 ao 37. Mas antes da gente entrar na seara do Lucas 10, de 30 ao 37, eu quero ler o 25, porque cada personagem desse que eu vou falar aqui, você vai ver que tem um ponto, e às vezes no final nós vamos ver com qual daqueles personagens que a gente se parece. Desculpa, irmãos, se vocês quiserem ficar em pé, fica à vontade, mas sentado também, tá bom? Pode ficar sentado, amém? Aí eu quero ler lá com os irmãos, Lucas 10, 25. Começa a parábola do bom samaritano. Por que eu quis começar no 25? Para vocês verem esse personagem que entra aí, assim no começo dessa parábola. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, ele já estava na sua caminhada, quase próximo já de ser assunto ao céu. Então aqui ele já tinha levado, já tinha enviados os 70, ele já tinha feito muitos milagres, ele já tinha preparado já os seus discípulos. Então ele já estava quase já indo para a cruz, para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados também. E aí o texto fala desse senhor da lei. Esse senhor da lei era um cara que não era fariseu, mas andava junto com os fariseus. E ele era um cara que entendia muito, muito da lei de Moisés. E todo o tempo que Jesus passou aqui, os 3 anos e meio pregando aqui para o seu povo, esses 3 anos e meio ele foi provocado pelos fariseus e pelos homens da lei, porque Jesus, ele veio não para desapontar a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei. Mas eles ainda estavam vivendo ainda no padrão da lei de Moisés. Então eles não entenderam nada, absolutamente nada que Jesus estava fazendo. Uma delas é curar ao sábado, outra era ele falar que ele era Deus também. Então eles não concordavam com isso. E aí, nessa parábola, esse homem se levanta. Mas ele se levanta não era simplesmente porque ele tinha uma curiosidade para saber, porque ele era firme na palavra. Ele tinha a Torá inserida na sua memória, ele tinha assim na cabeça, ele sabia os 5 livros do Pentateuco. Então ele sabia tudo. Quando ele interpelou Jesus, ele queria provocá-lo, não queria tirar dúvida. E aí ele pergunta lá: eis que se levantou um certo homem, né? E aí no texto a seguir diz assim:
Jesus prosseguiu dizendo para esse homem, um certo homem, aí ele fala para esse homem da lei, ele fala em parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ele estava entre Jericó e Jerusalém. Ali era uma passagem que tinha, era um vale, e todo mundo que passava por ali era muito perigoso. Era muito perigoso passar por aquele lugar, porque era um lugar de difícil acesso. Então, se a pessoa fosse ali pega pelos ladrões, pelos salteadores, dificilmente eles sairiam dali. Mas era a rota, tinha que passar por aquele lugar. E Jesus usou essa trajetória de Jericó a Jerusalém para falar desses homens aqui. Então, esse homem aqui foi passando pelo Jericó a chegar em Jerusalém, estava entre caminhos, aí aconteceu que assaltaram ele no caminho, e ele já caído, ferido, machucado lá, porque devem ter batido muito nele, roubou tudo que ele tinha, mas como ali, mesmo que seja ermo o lugar, mas passavam-se pessoas, e logo se passaram ali, ó. Casualmente, então não era sempre, mas casualmente descia um sacerdote. Aqueles que ouvem a palavra anotando, anota aí, sacerdote. Eu vou falar de cada um. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, passou de ladinho, passou de longe, só olhou para ele e não parou e não fez nada. Semelhantemente, igual a esse sacerdote, também passou um levita, descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de longe também. Então, mais um, passou um sacerdote, aí após o sacerdote passou o levita, e atrás do levita, não sei quanto tempo depois, passou um certo samaritano. Anota aí, samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, sentiu pena, sentiu dó, sentiu um zelo por aquele ser humano que estava ali caído, e chegando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Todo mundo que passava ali apressado, eles tinham algo para fazer, ninguém estava ali passando para se divertir, eles estavam passando ali porque eles tinham pressa. Esse samaritano se compadeceu com a dor do outro, sem ao menos o conhecer, desceu do seu cavalo, atou as feridas nele, deu para ele beber vinho, porque vinho era como se fosse um analgésico, e aí cuidou dele, colocou ele no cavalo e levou ele para a cidade. Chegando na cidade, ele deixou ele na estrebaria, mas não ficou só aí, e chegando, se atelhou as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, você viu que ele chegou no dia, ficou ainda com ele nessa hospedaria, então passou-se a noite com ele, aí no outro dia, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo-lhe: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha o coração desse samaritano. Fica aí, cuida dele, tudo que ele precisar, você entrega para ele, que quando eu voltar aqui eu pago tudo, não vou ficar devendo nada para esse hotel, para essa estrebaria ou para esse alojamento. Aí Jesus devolve a pergunta para o homem da lei, que ao menos queria colocar Jesus em xeque-mate, e Jesus devolve dizendo assim: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Devolveu a pergunta. E agora nós vamos aqui, através desta palavra, entender onde nós nos encaixamos de uma desses 3 personagens, porque um desses 3 personagens a gente se encaixa, porque nós estamos aqui vivendo uma vida secular e secundária, mas não é diferente daquele momento também lá. Hoje nós passamos também momentos bastante difíceis na nossa vida, e pessoas também passam, e quando nós
reconhecemos o Senhor Jesus como o Salvador da nossa vida, que Ele diz assim: toma a sua cruz e me siga. Quando nós tomamos essa decisão, nós precisamos olhar para o nosso próximo. Então, qual é a posição que eu vou estar quando eu terminar de entender quais são esses três personagens? Sacerdote. Segundo a lei de Moisés, um sacerdote não podia tocar em um corpo morto sob pena de ficar ritualmente impuro. Era a lei de Moisés. Se um sacerdote encostasse num corpo imundo, impuro, apesar que esse jovem que foi assaltado, ele não estava morto, estava semi-morto, mas o sacerdote não quis nem olhar, saiu de largo, nem olhou, virou o rosto para lá e passou-se e foi embora. Mas aí eu pergunto: qual é maior, a lei do homem ou o amor de Deus? Porque ele estava se pautado na lei de Moisés. Então esse homem que estava pautado, um sacerdote que está pautado na lei de Moisés, ele não conhecia Jesus. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós não pautamos na lei do homem, nós pautamos no amor que Jesus veio transmitir para nós. E qual era o papel desse sacerdote? Era cuidar, era guardar, era servir, era acudi-lo, mas não fez. Porque a própria Bíblia, ela nos exorta, nos ensina. Lá em Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E esse sacerdote, ele não cuidou, porque ele não podia sair fora da lei de Moisés. Hoje nós somos cristãos, batizados, remidos, graças a Deus, nós vamos morar no céu, nós somos uma família linda, maravilhosa. Só que nós temos irmãos espalhados para todo canto aí. Eu chamo de irmãos, independente da ideologia, independente se ele é ateu, eu chamo ele de irmão também. Eu tenho costume, eu não sei quem é a pessoa, mas eu chamo de irmão, porque é profetizando. Se ele ainda não é ainda da família de Cristo, mas ele vai ser em nome de Jesus. Então aonde eu vou, aonde eu encontro, se eu estou no mercado, se eu estou no posto de gasolina, se eu estou conversando com alguém, eu não sei o nome da pessoa, ele é meu irmão. Ah, mas você não sabe se ele é crente, se não é, eu não sei. Mas a fé que eu tenho, de que quanto mais pessoas Jesus vai levar para morar no céu, aí eu chamo todos de irmão. Então esse homem aqui, o sacerdote não sabia nem quem era esse homem, mas ele tinha o dever, a obrigação de ajudá-lo. Mas hoje nós não somos diferentes. Nós como igreja, a gente costuma construir muros, e eu costumo dizer que nós precisamos construir pontes. Primeira coisa, quando a gente conversa com a pessoa: ah, você é crente? Sou crente. Olha, coça a língua da pessoa. Qual igreja que você é? Cara, quando faz essa pergunta para mim, eu falo: Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Que igreja que você é? Você quer saber por quê? Cara, nós somos irmãos em Cristo, independente da igreja A, B, C ou D. Aí nós costumamos construir muros, porque a igreja A guarda sábado, a igreja B não usa calça, a igreja A só usa calça, a C faz isso, a D faz aquilo. Gente, e aí, e essa diferença, então, se tiver o meu vizinho aqui, vamos trazer para nós, nosso vizinho aqui, ele tem um terreiro de macumba, vou longe, um candomblé batendo aqui do lado, e nós estamos aqui como cristão, e começa a pegar fogo lá, porque nós oramos aqui para que Deus acabasse com aquele centro de macumba dali, e aí pega fogo. Vamos deixar ele queimar lá, o pai de santo? Não, vamos deixar queimar, viu? É Jesus que botou fogo nesse lugar. Não, nós temos que ir lá salvar uma vida, porque a vida vale muito mais para Deus. Mas não, a gente se coloca numa redoma, só eu, é a minha cultura, é a minha crença, são os meus valores. Mas nós deixamos os outros se afogarem, nós deixamos os outros que a gente não é do mesmo aprisco que nós deixamos eles se afogarem sozinhos. E isso fez o sacerdote, um homem que ficava ali na frente, pregando, ensinando, diz que guardando o Pentateuco, a Torá, mas na hora de precisar de um amor na vida de outra pessoa, ele não ligou, ele foi embora, deixou para trás. Paulo escreve para a igreja de Coríntios, porque nós estamos falando, por que eu quis pegar o texto de Paulo? Porque nós estamos falando do Velho Testamento.
no Novo Testamento. Olha aqui que o apóstolo Paulo quer referência para nós jovens no Evangelho aqui, que somos do século 21. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nós podemos fazer tudo, nós podemos, esse personagem aqui, o sacerdote, ele podia fazer tudo isso aqui, mas a partir do momento que ele negligenciou um apoio para esse samaritano, para esse homem, quando ele negligenciou, perdeu tudo aquilo que ele vinha fazendo. Assim também é com a gente. Nós já achamos que nós somos crente top, eu sou 10, eu estou todo domingo na igreja, eu venho aqui, eu vi os anúncios aí, tem terça, tem quarta, tem domingo, tem sábado, tem reuniões, eu vou em todas eu estou. Mas e aí, será que nós estamos trabalhando verdadeiramente para o Senhor? Ou nós estamos trabalhando só para ir em prol do nosso ego, para dizer assim: nossa, eu sou aquele crente legal, um crente joia, eu vou em todas as coisas que me falaram. Se pedir para pintar a igreja eu pinto, se pedir para carpir eu carpo, se pedir para ofertar nós vamos ofertar, se é para pedir para cuidar das crianças eu cuido. Mas e aí, para salvar vidas, para chamar pessoas, para pregar o Evangelho, para dar testemunho lá fora, será que nós estamos sendo aquele crente diferente desse sacerdote? Porque esse sacerdote decepcionou Deus, que era o primeiro a passar por ali, era o primeiro a pegar, independente da lei de Moisés, independente da cultura messiânica do cara, não importa quem é aquela pessoa que estava caída ali, porque depois que você salva, aí que você vai saber quem que é a pessoa. Ou um salva-vida lá na praia, uma pessoa está afogada, ela chama o parente: vem cá, quem que é esse cara? Ele é de qual religião? Ele mora onde? Em qual cidade? O cara está se afogando. Mas não, a gente vai lá, salva, resgata, tira do perigo, coloca aqui em terra firme, aí depois consegue retomar a vida, e aí você vai fazer a ficha do cara, o que o cara tem, como que ele é, tal, se tem familiar, se tem CPF, se tem isso. E às vezes nós somos negligentes, a gente deixa a pessoa se afogar, morrer, para depois dizer: viu, aí não aceitou Jesus, viu o caminho de todo mundo que não aceita Jesus é esse. Mas e o nosso, que não ajudamos, não estendemos a mão, não puxamos ele do poço, do largo charco, do lodo de lama? E nós, será que nós temos a morada no céu pensando dessa forma, pensando igual o sacerdote? Mas no caminho também veio o levita. O levita não era sacerdote, mas auxiliava no culto do templo. O levita é aquele que fazia tudo, abria a igreja, cantava, ajudava as pessoas e fazia de tudo, responsável por música, portões, organizações e apoio litúrgico, como toda igreja tem. Conhecia a lei, os profetas e a tradição, representava o religioso comum, não elite sacerdotal, não era sacerdote, mas ele representava o povo ali também, estava junto com o sacerdote. Ele fazia com que o fogo do Espírito Santo de Deus descesse naquele lugar. Mas às vezes tem muitos louvores cantados e a gente acha que é o fogo do Espírito Santo que está descendo, e às vezes é fogo estranho, porque não adianta nada a pessoa cantar bem, pregar bem, ter uma boa oratória, falar maravilhosamente bem, fazer aquelas orações, contar em 5, 6, 7, 8, 10, você levanta a mão para o céu e diz: maravilhoso, poderoso, oh grandioso Deus, tu és aquele. Você faz aquela oração maravilhosa, linda, fria, seca, que a oração não passa do céu. Então não adianta nada se a gente orar bonito e não fazer lá fora, porque quando a gente está aqui na igreja nós estamos nas 4 linhas, mas o jogo acontece lá fora, não é aqui. Aqui todo mundo já vem preparado.
Quando a irmã Sandra me ligou para minha esposa e falou, eu já comecei a me preparar, porque eu vim cá para o lugar encontrar com os irmãos, que a Bíblia própria nos diz assim: não deixei de congregar como é costume de alguns, né? Mas congregarmos um com os outros, estando junto aqui, conversando, recebendo conselho, muito gostoso aqui. Aqui é onde a gente recebe, aqui é onde a gente sai cheio, mas é lá fora que a gente gasta as nossas balas do Espírito Santo, para matar cada leão um dia, para matar as forças ósseas do inimigo, aquelas legiões de demônio, é lá fora. E aí nós viemos aqui e apenas nos enchemos, como a Bíblia diz, que não adianta nada a gente ouvir e a gente não praticar, não adianta de nada, a gente precisa ouvir e praticar a palavra. Mas o levita não foi diferente. O levita passou, diz aqui o texto, que o levita passou, e passou de canto também, só olhou, deve ter virado a cara para lá, falou: o quê? Vou perder meu tempo aqui? Se eu parar aqui para pegar esse jovem caído no chão aqui, eu vou me atrasar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que limpar as cadeiras, eu preciso passar o som, eu preciso para aqui, ó, um, dois, três, tá? Eu preciso passar o som. Não, deixa outra pessoa passar e pega ele. Eu tenho mais o que fazer do que ajudar essa pobre alma ferida, caída aí. Eu tenho muito mais o que fazer. E aí ele passou de canto e deixou. Mas aí logo atrás ainda diz no texto: passou o samaritano. E para quem não sabe, samaritano e judeus não se batiam, eles não tinham acordo, porque os samaritanos também eram judeus, só que eram judeus que, quando eles foram invadido pela Síria, e antes de Cristo, 722 antes de Cristo, eles foram escravos, foi pego escravos. Aqueles que conseguiram fugir, fugiram. Aqueles que foi pego como escravo, foram morar na Síria. E chegando na Síria, como eles estavam morando ali, para eles não morrerem, acabaram se juntando com os sírios, e aí começou a deixar os deuses da Síria entrar na casa deles e tal. Então eles meio que eram assim, meio leviano com a palavra. Mas mesmo assim Jesus os amava. A mulher samaritana no poço, por que ela ia lá meio-dia buscar água? Porque os judeus não podiam estar no mesmo lugar que aquela mulher samaritana, que eles não se bicavam, eles odiavam o samaritano. Você já imagina um crente odiando outra pessoa? E tem crente que odeia outra pessoa, tem crente que não conversa às vezes com a sua própria família de sangue, não conversa com o irmão, não conversa com o pai, não conversa com a mãe. E eu sou obrigado a comer a sogra, porque você não sabe como que ela é. Não tem como você ter Cristo em você e você não se dá bem com o teu próximo. Mas é porque você não conhece meu próximo. Não, nem quero conhecer, você tem que conhecer você. Não é do jeito que o seu próximo é o jeito que você vai se tornar, porque nós somos criatura de Cristo. Quando nós levantamos a mão e recebemos o Espírito Santo de Deus, há uma transformação. Então nós não podemos mais sermos o que nós éramos antes. Se nós éramos rancorosos, deixamos de ser. Se nós éramos adúlteros, deixamos de ser. Se nós tínhamos a língua afiada para a fofoca, ela foi cortada e arrancada. Deus deu uma língua nova para que a gente pudesse viver em Cristo. Mas essa mudança é de dentro para fora. Não pode, irmãos, não pode um crente não falar com outro crente. Se tem problema, toda família tem problema, mas nós precisamos resolver. Lá em casa nós somos em 5, agora eu tenho um neto 6, mais um genro 7, e a família vai crescendo. Aí quando tem problema, senta aqui, vamos conversar. Ah, não quero conversar, quer sim, senta aí, vamos conversar e vamos resolver. Porque não pode uma família de Deus termos problema. A gente precisa termos empatia um para com os outros. Se não foge da palavra de Jesus. O que Jesus pregou? Pregou amor. O apóstolo Paulo falou aqui para a igreja de Coríntios: você pode ser tudo isso, fazer tudo aquilo, mas se não tiver amor, de nada será. Nada vale o esforço que a gente faz, é tudo em vão. Precisamos trabalhar o amor. Nós precisamos trabalhar esse amor dentro de nós. Ah, mas eu não sinto. E quem disse que você precisa sentir? Amor é uma decisão. Você decide amar outra pessoa, e você começa a ver coisas que às vezes aquele seu lado ruim, aquele seu lado mal não deixava ver. Mas se você começa a colocar os olhos em Deus, Ele mostra a preciosidade do seu irmão que está do seu lado.
cheio de falha, cheio de defeitos, sim, porque eu e você também somos. Se for defeito por defeito, ninguém falaria comigo também, porque eu sou cheio de defeito. Mas nós precisamos transpor essa barreira, nós precisamos derramar no irmão aquilo que Deus derramou em nós. Se você não consegue derramar no irmão aquilo que Deus derramou em você, você está vazio. As águas estão aqui na canela, cantou hoje aí. Mas elas estão no joelho, estão no lombo, estão aqui. Eu estou mergulhado nas águas do Senhor. Será que nós estamos mergulhados mesmo? Se você está mergulhado nas águas do Senhor, não tem tempo para ter desavença com os irmãos, para ficar zangado, para ficar brigado. Você pode até não querer andar com aquela pessoa, mas tem irmãos que querem o mal da outra pessoa, não suporta nem que a pessoa chegue, nem a voz daquela pessoa. E aí nós mostramos aqui o amor que Deus quer que nós compartilhamos um para com os outros, e não é só o da família, o de fora também. Então os samaritanos, eles não se topavam com os judeus, né? Para Jesus eram melhores ilustrações do que o amor ao próximo. Jesus escolheu um samaritano para mostrar que a verdadeira fé se prova no amor, não na religiosidade. Quando ele contou essa parábola aqui para o entendido da lei, e ele colocou o samaritano, porque foi o samaritano que teve compaixão por aquela outra pessoa ali, sem saber o que ele era, se ele era judeu, se ele era ateu, se ele era africano, se ele era mendigo, ou se era um cara cheio de posse. Ele não quis saber, e ele foi lá com muito amor e carinho, cuidou daquele jovem, levou lá para o hotel, deixou ele lá, pagou a estadia, e só queria saber se ele estivesse bem. E pelo que diz o texto aqui, ele falou: quando eu passar aqui de volta, me fala o que é, que eu vou pagar, e não quero deixar de dever nada para vocês. E aí com certeza ele deve ter voltado, e os outros dois não. Mas o que a gente tira com essa história? Quem eu estou nesse meio dessa história toda? Quem eu sou? Tanto é que no texto aqui, se você procurar lá, pesquisar, mas quem é o homem que estava caído lá, entre essas duas cidades, Jericó e Jerusalém? Quem que era esse homem? A Bíblia não fala, porque de Jesus, a importância que Jesus colocou nesse texto, não é a pessoa que estava ali, seja ela quem for, independente da raça, etnia, cor, credo, religião, independente. Deus não colocou, tinha ali um judeu, tinha ali um muçulmano. Não, a palavra não diz, mas foi proposital que Jesus fez isso, porque nós como crentes, nós não precisamos olhar só para os que são da nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que ajudar primeiro os da fé, beleza, certo, mas também precisamos ajudar os de fora, está na Bíblia. Isso é exercer o amor mútuo, o amor um para com os outros. Agora, infelizmente nós vivemos num mundo que quando você distribui muito amor, você pode ver que quando a gente fala em amor, quando fala em pecado, quando fala em resgatar realmente a pessoa do lado do charco todo de lama e colocar ela com os dois pés firmes na rocha que é Jesus, as igrejas não enchem. Mas começa a fazer milagre, começa a distribuir promessa, começa a entregar casa, começa a entregar carro, começa a entregar uma vida próspera, começa a entregar uma vida plena. Aí você tem que abrir, pastor, outro prédio aqui, outro aqui, aumentar, porque as pessoas hoje estão atrás disso. Mas quando nós falamos o verdadeiro amor, é aquele que você se entrega, independente se a outra pessoa não é do tipo que eu concordo com as práticas delas, não tem problema, mas eu tenho que amar a pessoa, porque Jesus disse assim: ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas a gente faz o contrário, a gente quer que aquele pecador, que ele se exploda, que ele morra, que Jesus venha e consuma ele logo, porque ele está atrapalhando aqui. Mas Deus quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. E quem que vai levar a palavra para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou que conheceram a Jesus e desviaram do caminho? É nós, é eu, é você. E às vezes nós temos a oportunidade de chegar e ver uma pessoa na sarjeta, e aí a gente não estende a mão, porque o mundo nos ensinou que quando você vai ajudar uma pessoa, é perigoso ela te levar também para o buraco. Isso é coisa do mundo. E se o mundo ensina para a gente da coisa errada, são sofismas que o diabo coloca na nossa cabeça, e a gente acaba acreditando que isso é verdade, que quando uma pessoa está indo
para a ladeira abaixo, se a gente tentar ajudar, é capaz de a gente ir junto. Isso é uma mentira. Porque Jesus quer que nós tenhamos amor no nosso coração e nós consigamos fazer com que aquela pessoa consiga de novo para voltar para a maravilhosa luz. Tem muitas pessoas que um dia estiveram na luz e hoje estão em trevas. E se a gente fizer um trabalho lá fora, aqui tem o Porto, tem o Zero, tem vários lugares aí que estão repleto de pessoas com uma vida bem destruída. Se você for lá fazer um trabalho qualquer, conversar com 4 pessoas, 3 são desviadas da igreja. De 4, 3 estão desviados. Foram levitas, foram pastores, foram diáconos, foram evangelistas, e eles estão lá nas drogas, no vício, no lixo. E aí a gente acha que aquelas pessoas não precisam mais ser resgatadas, que foi a escolha que ela fez. Não, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, brunindo como leão, doido para nos tragar. Ele continua ao nosso derredor, ele quer uma brecha. E às vezes no linear da vida a gente acaba pisando em falso, e aí a gente consegue ser tragado pelo diabo. Nós não podemos nos esmorecer nem um minuto. A Bíblia diz que nós devemos orar dia e noite, porque a oração nos protege, nos guarda, nos reveste do poder de Deus. Mas às vezes a gente esmorece pelas pancadas que a gente leva da vida. A vida daqui, enquanto nós vivemos aqui, que a Bíblia diz que até 70 anos, beleza, passou disso é fadiga e cansaço, e Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas depois também o próprio diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E ele passou por várias aflições, e nós também vamos passar, ou crente ou não crente, ou pobre ou rico, ou preto ou branco, não tem distinção. Nós vamos passar por determinados momentos, e às vezes nós estamos no caminho, e nós passamos por dificuldades, e por um momento ou outro de deslize a gente sai do caminho. Mas nós somos irmãos em Cristo, precisamos ter um amor arraigado no coração, para quando a gente nos compadecer daquela pessoa que largou o rebanho e foi viver sozinho, assim como foi o filho pródigo, que pegou tudo que ele tinha, foi e acabou com tudo, mas foi resgatado. E é assim que Jesus também quer fazer. Mas ele usa a mim, usa você para resgatar as pessoas. Ele podia muito bem mandar anjo, ele podia muito bem descer aqui e fazer com que todo mundo se salvasse, mas não, nós temos o privilégio de nós sermos igual a esse samaritano, que quando a gente encontrar uma pessoa menos favorecida que nós, e a gente poder estender a mão e dar para ela o fôlego da vida, que tanto ela está precisando, que ela perdeu um dia, que era a paz de espírito, a gente pode trazê-lo e colocar ele no caminho, e andar com essa pessoa. Esse é o papel da igreja, e a igreja somos nós. Às vezes nós batemos no peito, porque nós somos salvos, mas é a outra pessoa que está indo para o inferno. Quando nós achamos isso natural, e que o problema é dela, porque ela fez a escolha dela, cuidado com as decisões que nós estamos tomando, porque é muito perigoso, porque Deus ele fala em amor. Lá em Mateus 25:35, o Senhor Jesus disse o seguinte: porque tive fome e me deste de comer. Isso aqui ele estava falando para os seus discípulos, tá? Isso aqui ele já estava bem próximo de morrer na cruz, tá? Para a remissão dos nossos pecados. E aí ele estava com a galera lá. Isso aqui não era a multidão toda, porque ele estava falando aqui era de céu, ele estava falando sobre redenção, e é tudo isso ele estava falando nesse texto, mas vale para nós hoje. Mateus 25:35 ao 40. Porque tive fome, Jesus dizendo: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então os justos responderam. Os justos eram aqueles que estavam, não o justo de justiça, o justo de justificação, aqueles que já tinham aceitado. Então aqui eles estavam falando com os crentes, aqueles que já tinham aceitado o Senhor Jesus, já tinham pego sua cruz e seguido ele. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, eles não estavam entendendo nada: quando te fizemos com fome e te demos de comer?
Porque eles não lembram, andou com Jesus ali 3 anos e meio, mas o Senhor está dizendo que se eu teve fome eu dei de comer ao Senhor. Não estou entendendo. E eles não ficaram com essa dúvida, e eles continuaram: ou com sede e te damos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu te vestimos, quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar-te? Então eles estavam confusos. Você está falando que de tudo isso aí, mas o Senhor não passou por isso. Aí continuou no texto: respondendo o rei, ele já se colocando como rei, porque ele já estava próximo da glória, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se você quer encontrar com Cristo na glória, nós precisamos fazer demérito para o nosso irmão. Irmão não é só irmão de igreja desses 4 paredes, é aonde você for, aonde precisar, no seu serviço, no seu bairro, na escola, na igreja, no bairro, aonde nós estivermos, nós temos que estar com um coração contrito, um coração alegre no Senhor, e entristecido quando a gente vê uma pessoa no caminho diferente daquilo que Deus tem para nós. E aí ele diz aqui: façamos o bem a todos, principalmente ao da família da fé, porque está lá em Gálatas 6,10, o apóstolo Paulo falando à igreja da Galácia, ele falando para a igreja lá, que em Gálatas 6,10, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Quando ele diz todos, daqui e de fora, todos. Então o apóstolo Paulo já tinha bem isso inserido no seu caminhar. Tanto é que o apóstolo Paulo levou o evangelho, foi um homem que pregou demais, e ele foi um homem que ele diz no seu testemunho que viveu com muito, viveu com pouco, foi preso, foi surrado e teve que fugir, entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele viveu o melhor aqui nessa terra, para um dia ele chegar assim, entregar e dizer assim, é lucro para ele morrer com Cristo. E aí, não é que dizemos que nós identificamos como Cristo, mas o que fazemos quando ninguém está olhando? Porque vir aqui é fácil, dar glória a Deus, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, nossa, que alegria, eu estou cheiroso, eu estou com o cabelinho penteado, passei gel, e passei um laque, e estou bacana, e eu estou no salto. Aqui é muito fácil, aqui é muito bonito, mas a nossa batalha é lá fora, não é aqui. Aqui a gente vem encontrar com os justos da justificação, com os santos, que santos não são pessoas que não pecam. Santos no tradicional do hebraico é separado. Quando você reconhece o Senhor Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, e você decide descer as águas, você é separado. E aí nós começamos o nosso processo de santificação, para que quando Jesus Cristo voltar, e a gente vai morar com Ele na cidade celestial. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, nós precisamos ter isso enraizado no nosso coração. Agora, para fechar, eu estou perdido na hora, já passei, né? Eu queria falar de Isaías 6, de 1 a 8. Isaías disse, no processo daqui, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão vai estourar o tempo, mas Isaías 6, de 1 a 8, fala sobre, Deus levou ele para ver o trono de Deus. Ele vê o trono de Deus, e lá o trono de Deus, ele viu os anjos lá com 6 asas, uma cobria a cabeça, outra cobria os pés, e as outras 2 eles voavam, e os anjos gritavam ali: santo, 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 santo. Isaías viu tudo isso aí, e ele olhou e falou: meu Deus, estou perdido, porque ele viu a glória de Deus, mas ele não viu a glória de Deus. Na concepção dele, falou: gente, eu vi Deus, é poder demais, eu vou morrer. Mas aí um anjo foi lá, como uma tenaz, pegou um carvão em brasa e colocou na sua língua, porque ele estava se sentindo impuro. Ele estava se sentindo impuro porque ele estava caminhando com um povo que era impuro de coração, de lábios, de tudo. Mas aí Deus, ele deu uma resposta para Deus. Isaías, lá perto
no versículo 8, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui. Isaías tomou a decisão de mudar os lábios dele e falar somente coisas boas. A decisão de Isaías mudou toda a sua vida, toda a sua história. Deus o reconheceu, Deus guardou ele, e ele decidiu andar com Cristo, andar com Deus até o final da vida dele, porque ele tinha um dever com aquele povo que Deus escolheu. E nós temos um dever com esse povo aqui que Deus escolheu. E um dia Deus nos resgatou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. E hoje nós temos obrigação, por amor a Deus e a Cristo Jesus, de levar o Evangelho a outra pessoa. Que nós possamos sair daqui realizado, firme e na palavra, e levantar as mãos e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, e sair daqui e ser diferente. Porque a batalha que a gente enfrenta é lá fora, não é aqui dentro. É lá fora que nós vamos enfrentar a batalha. Nós fazemos encontro com Deus. Os encontros com Deus, tem pessoas que vão para o encontro com Deus 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí chega no domingo, ela diz lá no testemunho que ela não queria ir embora, ela queria até ficar lá. Tem pessoas que estão tão atemorizadas aqui com o mundo, família, marido, filho, falta de dinheiro, que ela fala: eu fiquei tão bem no encontro, que eu queria morar aqui. Mas ali é só para você se encher do Espírito Santo de Deus. Mas na segunda-feira, eu sempre prego essa parte lá, mas na segunda-feira está ali. Aquele que tinha amante, a amante está ali, você vai ter que cortar com ela. Aquele que fofocava, as mulheres da fofoca vão achar: mas os homens também. Falei mulher, mas os homens também. O homem também gosta de uma fofoca. Então, na segunda-feira, está tudo do mesmo jeito. Sabe quem está diferente? É você. E aí a gente tem que fazer diferente. Isaías, quando chegou lá e Deus levou ele, e ele viu o trono de Deus e viu lá os anjos cantando, Isaías estava igual ao povo de Israel. Mas Isaías, quando viu Jesus, ele voltou diferente, e ele fez a diferença naquele povo. E agora eu chamo vocês para fazer também a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Se a gente pede lá, Senhor, vem logo, hosana nas alturas, né? E pede logo que Jesus venha, isso é egoísmo da nossa parte. Porque se nós olharmos para fora da nossa bolha, nós vemos que muita gente está perdida. Mas eu estou pensando só na minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu estou salvo. De repente não vou ganhar nenhuma coroa, mas se aceitou o Senhor Jesus, a Bíblia diz que está salvo. Mas aí os outros que não estão, o que nós estamos fazendo? Será que nós somos igual o levita? Será que nós estamos igual o sacerdote? Ou será que nós somos igual o samaritano, que se preocupou com aquela alma perdida, machucada, ferida, destruída ali no chão? Queria que os irmãos se colocassem de pé, e nós, em cima dessa palavra, nós fazemos uma reflexão, porque amanhã é segunda-feira, você vai voltar para o seu trabalho, você vai encontrar aquele patrão chato, você vai encontrar aquele colega de trabalho que quer puxar o seu tapete toda hora. Mas aí nós fazemos uma reflexão: quantas vezes eu puxei o tapete do meu colega? Porque a gente sempre consegue ministrar uma palavra, quando a gente fala dessas palavras assim, a gente sempre fala na terceira pessoa, nunca falamos na primeira pessoa. Fulano que me persegue, fulano que puxou meu tapete, fulano que fofoca de mim, fulano que não gosta de mim. Mas será que nós também não somos a pessoa no primeiro verbo? Será que é eu que faço? Será que é eu que puxo o tapete? Será que é eu que passo de largo assim? Olha a pessoa que está precisando de uma palavra de Cristo, mas eu falo: é tão chato, esse colega meu é tão chato, que eu vou deixar ele morrer sozinho aí. Então nós precisamos fazer aquela mudança de mentalidade, fazer a transformação da mente, chamando-se metamorfose, transformação. Precisamos sair do estado que nós estamos para o estado da maravilhosa glória de Deus, e aquela que Ele veio para nos resgatar, e que nós pudéssemos ser canal de resgate para outra pessoa. E não importa, irmãos, às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu não sei a palavra de Deus, eu acho muito bonito,
pregar e pessoas se convertendo. Às vezes Deus chamou você para ganhar um, não é multidão, para ganhar um. Aí o John Wesley foi um dos maiores pregadores. Eu assisti um filme dele. No dia que ele foi lá, no dia que ele foi assistir uma pregação e o pastor estava pregando, a única pessoa que aceitou Jesus naquele dia foi ele. Única pessoa que, se o pastor não faz o apelo, lógico que se Deus tinha um propósito para ele, mas talvez ele demorou um pouquinho mais, e ele foi acolhido por Jesus e transformou a vida dele. Através da vida dele ele ganhou muitas pessoas. Foi um homem que pregou no mundo inteiro. Ele foi para aqueles lugares onde os países abriam as portas, também aqueles que fechavam as portas, porque tem país que você não pode entrar com o evangelho. Se você entrar e mostrar que você é cristão, você morre, você é apedrejado, você é enforcado, você é queimado. Na China não entra Bíblia, só se ela for escondida, traficada. Ela só entra através de contêineres que vão para lá, e os cristãos escondem lá. Tem pessoas que recebem e eles em portas fechadas, lá eles louvam o Senhor 24 horas. Eu li uma matéria sobre isso, e eles mudam sempre de lugar para que a polícia não os pegue. Mas Jesus colocou você aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, e aqui nós temos a liberdade. Se a gente quiser, tiver coragem, a gente pode pegar o microfone lá para a praça e a gente abrir a boca, falar de Jesus, e ainda vai vir pessoas rodear nós ali para ouvir. Nós temos esse privilégio e a gente ainda não faz. Mas tudo bem, não quer ir para a praça, não tem problema, mas evangeliza na sua casa, para o seu irmão de sangue, para o seu patrão, para o seu vizinho, para o seu colega de infância. Eu sei que tem gente do seu ciclo de amizade que precisa ser cuidado. Não passa de largo, não faz de conta que essa pessoa não existe, que Deus vai cuidar dele. Não, Ele usou você para cuidar dos próximos. Amém? Eu queria agora que os irmãos botassem a mão no coração. E uma pergunta que eu queria fazer: tem alguém aqui que ainda não desceu as águas batismais? Tem alguém aqui que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Porque como eu estou vindo aqui, graças a Deus, estou amando pela primeira vez, então eu não conheço os irmãos. Todos aqui já são remidos e justificados pelo sangue de Jesus? Todos? Eu podia dar um glória a Deus bem grande e feliz assim, porque todos são. Mas aí eu dou um glória a Deus bem, porque podia ter 20 pessoas aqui que não aceitaram Jesus ainda. Mas que domingo que vem tragam uma pessoa que não conhece ainda Jesus, para que ela possa conhecer, para que ela possa abrir o seu coração, para que ela possa ter a mesma oportunidade que eu e você teve. Eu não nasci no lar evangélico. Eu fui me batizar, eu tinha 33 anos de idade. Me arrependo muito de alguém não ter me encontrado e ter me levado, nem se fosse as forças para a igreja, mas eu não encontrei. Então tem pessoas ali que parece que elas não estão sedentas da palavra, mas está sim, elas estão. E quando ela descobre você, um cristão renovado, cheio do Espírito Santo, ela chega perto de você, e toda palavra que você fala para ela quer ouvir. Aí ela só quer um convite: e vamos lá comigo, vamos lá na minha igreja lá, para você conhecer o pastor, para você conhecer os irmãos, para você ouvir uma palavra, sem compromisso. E aí a decisão é dela, mas o compromisso de convidar é nosso. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Pai, nesta noite abençoada. Obrigado, Jesus, por cada irmão aqui que vieram, Pai, que deixaram, Senhor Deus, o seu despojo da sua casa e vieram aqui, Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, para compartilhar, porque a tua palavra diz assim, que é muito bom e agradável estarmos unidos com os irmãos. É muito feliz, Pai, é uma festa.
Nós precisamos, Senhor Deus, nos alimentar o nosso espírito, para que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui renovado através da tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é verdadeira, Senhor Deus eterno e todo-poderoso. Por isso, meu Pai, nesta noite eu entrego a minha vida, Senhor Jesus Cristo, a Ti, e entrego a vida de cada um dos irmãos em Tuas mãos, para que Tu possas fazer da nossa vida a Tua vontade, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus Cristo, e é nela, Senhor Deus, que eu quero ter prazer, é nela que eu quero ter contentamento, Pai, e que o Senhor tenha, Senhor Jesus Cristo, misericórdia da minha vida e de cada um dos irmãos que estão aqui. E ao final, Senhor Jesus Cristo, dessa reunião aqui, não é final de culto não, porque culto nós vamos continuar cultuando a Deus até na nossa casa, até Ele voltar, nós vamos continuar cultuando a Deus, mas ao término desta reunião, que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossas casas, e que nós venhamos, Senhor Deus, a sermos luz aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos ser o sal para temperar, Senhor Deus, essa terra, e que as pessoas possam ver em nós, Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo, para que ela possa também, Pai, se ansiar, para querer conhecer também esse Cristo Salvador, que resgatou a minha vida e resgatou a sua vida. Por isso, Senhor Deus, nos rendemos graça, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém? Obrigado, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês.